tribulacionista. Também entendemos que é a visão mais bíblica, assim como o querido pastor Aleph falou, é a visão mais bíblica. E eu creio que as palavras de Jesus em Mateus 24, verso de número 29, elas são muito claras, não tem para onde correr, é só você ler o texto. O nome do programa é Mostra o Texto. Então vamos mostrar o texto que Jesus, ele afirma como que vai ser a vinda dele. Mateus 24, verso de número 29. Está escrito assim, ó, e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a luz não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. E ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra com trombeta e tudo tal para recolher os seus escolhidos. Então, fazendo uma leitura, é uma leitura simples, não precisa ser um grande intérprete da Bíblia para entender que está claro que Jesus Cristo ele vem depois da grande tribulação. A pergunta que eu fiz lá no podcast em Curitiba, para o pastor Fábio, que até brincou lá com o rapaz do som, é a seguinte: se você pegar um cristão que não participou do seminário, não foi exposto a teologia nenhuma, e der uma Bíblia na mão dele, fala, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, e depois você vai ter uma conversa com ele e pergunta para ele, qual a conclusão que você chegou? Como que vai ser a vinda de Cristo? Você acha mesmo que ele vai achar que Jesus vem uma vez secretamente, ninguém vê, e depois vem outra vez, vem em duas fases, a igreja não vai, a igreja... É óbvio que não. Ele lendo o texto sagrado, ele vai chegar à conclusão que Cristo vem uma única vez no final da grande tribulação. Isso é relativo, o próprio Cristo afirmou claramente, ser fiel até o fim. E dar-te-ei a coroa. Não dá para o senhor fazer uma afirmação a despeito nós vimos de uma lá, decisão e de posicionamento de outra pessoa. Sim, mas nós vimos no seu próprio então podcast é relativo. O irmão lá, que nos perguntou lá, e ele falou assim, eu não leio tanto a Bíblia, porque se lesse mais a Bíblia, ele ia chegar à conclusão clara que a igreja ela passa pela grande tribulação. E isso não é a defesa do pós. É a defesa da igreja em todo o tempo da igreja até 1830. Eu vou citar aqui hoje grandes grupos de cristãos ao longo da história da igreja que eram pós-tribulacionistas. Não usava esse título, né? Mas eles acreditavam que a igreja passava pela grande tribulação. O pré-tribulacionismo, você vai achar um resquício de texto ali, outro aqui, antes de 1830. Você nunca vai achar um grupo formado que acreditava que a igreja não passaria pela grande tribulação. Mas hoje eu vou trazer documentos, vou trazer grupos de cristãos que acreditavam que a igreja passaria pela grande tribulação. Então não era uma posição isolada, era um grupo de cristãos, era uma igreja, uma comunidade que acreditava que a igreja estaria aqui. Não pode isso ao longo da história. Intercalar agora, né? Só depois, né? Só depois. Perfeito. Vamos ver também a opinião do pastor Israel Júnior, por que pós-tribulacionismo. E eu espero que o pastor Wesley Almeida, além de apresentar grupos e pessoas que defendem o pós-tribulacionismo, mostra o texto bíblico também. Com certeza. Mostra o texto. Não aguento. Por favor, pastor Israel. Já mostrei um claro. Já mostrei um texto claríssimo. Não ria não, pastor. É um programa sério. Eu sei que é um programa sério. Esse aqui não é o Acredito Podcast, é o programa Mostra o Texto do pastor César. Gente, bom, primeiro eu sou pós-tribulacionista, mas eu queria deixar claro que eu não tenho vocação nenhuma para martírio. Então eu sou um pós que eu sou sincero em dizer que eu torço pro pré tá certo, né? Tem gente que tem a ideia de que eu tô torcendo pela tribulação. Nossa, que vontade de passar pela tribulação. Mas o irmão não tem vocação para martírio? Para martírio no sentido tribulacionista, que a igreja, né? foi vocacionada para isso, né? Isso, a vocação que eu falo para martírio, pastor, no sentido de desejo, né? Sim, sim. Mas no sentido semântico, até de serem minhas testemunhas, ali é a palavra martírio mesmo. Mas eu falo assim brincando porque muitas pessoas acham que nós temos essa vontade de passar pela tribulação. Lógico que não. Mas entre o que eu tenho vontade e o que a Bíblia mostra, nós temos que ficar com o que a Bíblia mostra. Quero também falar que dizer que a Bíblia não tem textos que podem levar o pensamento pré-tribulacionista seria muito extremista. Porém, os textos que levam a esse pensamento pré-tribulacionista são textos que você tem que fazer muitos links fora do seu contexto para adaptar a uma ideia que veio no século XIX, com o Nelson Darby, né? John Nelson Darby. Isso. Então, por exemplo, quando a gente vê na história, a interpretação pós-tribulacionista, ela é a mais antiga, é a que os pais da igreja defendiam.
A interpretação do pré é uma interpretação nova, recente, historicamente falando. Tá? Isso não só eu que digo, mas muitos pré-tribulacionistas assumem isso. Concordam, né? Concordo. Como o pastor Wesley falou, eu acho muito interessante que, lendo a Bíblia, de fato, você não lê a Bíblia e coloca ali na sua cabeça a ideia de dois grupos. Não, aqui está falando para judeu, aqui está falando para a igreja. É o maior problema que eu vejo no pré. Então, lá em Efésios, a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai falar que o muro que separava gentios de judeus foi derrubado. E de dois povos se fez um povo só. Então, o maior problema que eu vejo, pastor Aleph e pastor Fábio, é esse. Se o muro foi derrubado, dois povos se tornou um, eu defender que o povo de Deus, igreja, vai estar no céu. Aí o povo de Deus, judeus, que vai se converter aqui enquanto a tribulação está rolando. Aí o povo de Deus, que são gentios que vão se converter. Então já tem 3 povos de Deus. Então essa tricotomia. Isso, essa fissura que se tem no pré de falar que Israel é povo de Deus, eu vou bater bastante nisso, que é algo que, desde quando eu comecei a estudar escatologia, sem saber o que era pré e pós, primeiro estudo que eu tive no seminário com o professor pré, eu questionei isso. Eu falei, mas professor, os testemunhos de Jeová, os mormons, que negam Jesus como Deus, eles não são povo de Deus. Mas o judaísmo faz a mesma coisa. E eu tenho que chamar de povo de Deus, eles são um povo de Deus, negando o próprio Deus. Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo no pré. Tem alguma refutação quanto a isso? Pastor Aleph está até vermelho. Falas calma, bebe um pouquinho de água, pastor, pelo amor de Deus. Já tomei bastante aqui. Não, estou tranquilo. É que é muita informação e eu queria começar do começo. Então, mas quais seriam os principais textos que sustentam a visão pré-tribulacionista, pastor? Bacana, excelente pergunta. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 ao 18 mostram-nos a respeito do período de grande tribulação. Porém, o que sustenta o pré-tribulacionismo, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. O que tem no verso 10 ali, que nós não estamos destinados à ira de Deus? Eu já... É sobre isso daí? Isso, eu já... Mas o contexto ali aparece a palavra grande tribulação, Clipsis? Deixa só o pastor concluir a fala dele e o senhor entra para refutar. Perfeito. Então anota. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Nós temos, por certo, vários contextos que nos apresentam essa questão. Apresentando agora o contexto imediato de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que corrobora com a visão pré-tribulacionista, ele nos livra da ira futura. O que Paulo está escrevendo? No ano 50, na primavera do ano 50, fundada a igreja em Tessalônica, na Macedônia, o contexto bíblico nos apresenta que a igreja já tinha uma dificuldade de perguntar o que será que aconteceu com aqueles que morreram em Cristo e o que será que vai acontecer conosco. E Paulo, ele frisa o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O podcast mostra o texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. E o texto do versículo 18: consolai uns aos outros com essas palavras. Imagine comigo o consolo do período de grande tribulação, sabendo que o anticristo irá perseguir, matar, e também o contexto nos apresenta que o consolo de Paulo aos Tessalonicenses é de que o livramento da ira futura. Este é o contexto. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, escritos pelo mesmo autor, mesmo contexto e para o mesmo público. Refutando também a ideia do pensamento que essa visão é nova em relação ao pré-tribulacionismo, nós temos o argumento histórico que nos importa dizer naquilo que nós conhecemos como os pais da igreja. Testemunho fidedigno, já refutando a visão dos queridos irmãos e com a devida vênia. Irineu, ano 130 a 202. A igreja será submetida ou subitamente arrebatada daqui.
Então virá a tribulação sobre aqueles que ficarem contra as heresias, verso de número 29. Hipólito, 170 a 235 depois de Cristo. Quando a igreja partir da terra, então virá a grande tribulação, tratado sobre o Cristo e o anticristo, seção 58. E dentro dessa cronologia aplicada ao livro de Apocalipse, nós temos também, querido pastor Fábio, quando o senhor quiser me interromper, pode interromper para mim não ser... tomar conta, né, do debate. Quando nós estamos dois e falamos bastante argumento, pode ficar à vontade. Perfeito, obrigado. Apocalipse, obviamente, somos sabedores, possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, escrito por João em 4 escolas de interpretação, preterista, futuricista, historicista e idealista. Quem é que subdivide o livro de Apocalipse, pastor Israel? Como assim? Quem subdivide as 3 sessões do livro de Apocalipse? João, o anjo ou Jesus? As coisas que vistes, que são e que acontecerão. Quem é pastor Wesley? Quem Estava aqui vendo aqui o texto aqui para te refutar. Quem subdivide? O texto, as coisas que vistes, que são e que acontecerão. Quem que mostra ali para ele? Quem é que fala? Quem aparece para ele é Quem Jesus é que Cristo. fala? Quem aparece para ele é Jesus Cristo, mas quem acompanha ele nas revelações ali é um anjo. Mas quem é que fala as coisas que vistes, que são e que acontecerão? Jesus. Exatamente. E ali é a chave hermenêutica para entender o Apocalipse, Capítulo que é onde 1, eu quero versículo 19. Escreve as coisas que viste, que são, que acontecerão. Exatamente. Capítulo 1, que viste, capítulo 2 e 3, que são, capítulo 4 a 22, que Boa, acontecerão. gostei dessa Mas interpretação, porque é ela que eu eu quero só usar. não estou entendendo... É ela que eu quero usar. Onde eu vou chegar. Você chutou Onde 3, o senhor 10. vai Eu explico agora. O contexto vai nos apresentar que a divisão epistolar do livro de Apocalipse, João escreve cerca de 19 vezes a palavra igreja. Cerca de 3 a 19 vezes. Do capítulo 6 ao 18, João oculta a expressão igreja e temos 3 questões ali. Santos, E os fiéis santos eleitos. ali? Quem são os santos? Esses será? santos nós podemos corroborar com a própria semântica da palavra que é separado, Hargel. Mas no que Novo significa Testamento, dizer- por mais de 70 vezes, é atribuído à igreja, né? O Novo Nós vamos Testamento. entrar aí. Mas olha que interessante. Hagios. Por que, Mais que de João 70 vai vezes. ocultar a palavra igreja ali? Então, naturalmente, nós temos essa dificuldade. Então, pelo contexto histórico dos pais da igreja, pelo contexto bíblico, pelo contexto joanino, pelo contexto paulino, pelo contexto apocalíptico, a igreja certamente não passará por esse período de grande tribulação. Por quê? O contexto em si só fala para a glória Eu posso de falar Deus. agora um tempinho?